Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela e que prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Eu já quero te agradecer porque você está nos acompanhando, está inscrito. Eu espero que já esteja inscrito, né? Porque se você não tiver, então eu te peço, para tudo que você está fazendo e já se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo, porque assim as pessoas podem receber muito mais nosso conteúdo. Estamos disponíveis também no Spotify, então nos acompanhem por lá, porque vai ser bênção, já está sendo, né, na sua vida. Hoje, como sempre, eu trouxe uma mulher de Deus, entre tantas que estão vindo por aqui. O Senhor tem levantado grandes mulheres para o ministério e que prazer fazer parte, né? Que honra fazer parte daquilo que o Senhor tem feito, esse movimento de Deus, de levantar mulheres, posicionar mulheres para esse novo tempo. Então, se você talvez, né, que está assistindo, em breve pode ser que esteja você aqui sentado, o Senhor te levante, te use para essa geração, né? Então, eu quero te apresentar a Gabriela Santos. Olha só, que honra ter ela aqui, honra né, minha, Gabi? honra minha. Seja bem-vinda ao Ouça Ela. Muito obrigada. Paz do Senhor, igreja. Muito feliz de estar aqui. Quero agradecer desde já o convite. Muito obrigada, Isa. É um prazer estar conhecendo esse projeto lindo, Ouça Ela Podcast. Sim. Tenho certeza que está impactando muitas mulheres. Sim, amém. Eu tenho certeza também, a gente tem recebido bastante conteúdo, né? E, na verdade, você que aconteceu alguma coisa, recebeu uma palavra de Deus, comenta, vai lá no Instagram, fala assim, recebi uma vitória através de uma palavra, porque isso é tão bom, né? Da gente ouvir, compartilhar, entender. Isso edifica tanta gente daqui, tanto as outras pessoas. É verdade. Pra gente também não parar, né? Porque a obra não é fácil, né? É muito difícil, parar, né? Mas, Gabi, que honra. Fique à vontade aí pra falar aquilo que Deus te mandar falar. Amém. O Espírito tem liberdade aqui. A gente segue um roteiro mais ou menos, né? Porque o Espírito nos direciona em todas as coisas. Mas, Gabi, me fala, você é de onde? Onde você congrega? Onde a Gabi habita? Como que é? De onde vem? De onde vem? Gente, como eu disse, é um prazer estar aqui. Bom, eu me sinto muito lisonjeada por essa oportunidade de somar aqui com essa equipe de grandes mulheres que já vieram, que virão ainda, e poder ser boca de Deus para esse público que vai ouvir, que vai ter acesso ao podcast. Bom, meu nome é Gabriela, muito prazer. Eu até falei nos stories que estava vindo para cá. Você que é o meu público do meu Instagram, já aproveita para seguir o Instagram desse podcast maravilhoso. Ouça Ela. Ouça Ela. E acompanhe todos os conteúdos para que você seja abençoado também pelas outras mulheres que virão. Bom, meu nome é Gabriela, muito prazer. Eu tenho 28 anos, já faço 29. Sou casada e sou uma serva de Cristo. Tive o privilégio de nascer num lar cristão e desde criança eu venho pregando a palavra, louvando, e isso é a minha vida. Mas eu me considero uma serva do Senhor. Sim, importante, né? Antes de tudo é serva. E eu sou, né? Eu esqueci, falei tudo, falei nada. Eu congrego na Debrasa Itapevi. Sim, que perto, né? Não é tão longe. É, pertinho. Aliás, quero mandar um beijo, um abraço para toda a minha igreja, para os meus pastores, pastor Samuel J. Marques, nossa querida pastora Ana Miriam, família, amo vocês demais. Samuel já sentou aí nessa cadeira. Olha, que honra! Já esteve no podcast do meu pai, Cleiton Avelino. Ele é maravilhoso, ele é a família dele. Ele é bênção demais. Ele é, verdade. Sempre que eu posso, eu vou naquela igreja, porque ou igreja abençoada, né? Ai, quantos dons, talentos, toda vez eu fico assim no ministério de louvor. É verdade. Eu fico paralisada lá. Todos assim. nós. É muito bom. Mas me fala, Gabi, quando que você começou, assim, a pregar? Quando que teve esse despertar pro chamado? Como que foi? Bom, como eu disse, já nasci no lar cristão. E minha mãe me teve com 42 anos. Então, ela me teve com 42 anos e ela veio de um testemunho muito poderoso também, o que Deus fez na vida dela. Ela passou por um processo de libertação muito forte, muito grande.
Ela era bailarina do Bolinha naquela época. O Bolinha veio antes do Chacrinha. Então, ela era bailarina, teve uma vida, assim, regada por grandes marcos, né? Muitas tristezas, obviamente, mas também muitas alegrias, enfim. Então, ela passou por uma grande libertação. Quando ela tinha 42 anos, ela engravidou de mim. E aí, a minha sentença começou a vir do meu pai. Minha mãe estava grávida e meu pai não aceitou, pediu para que me abortasse. Mas, graças a Deus, a minha mãe foi muito guerreira, muito fiel ao Senhor e me permitiu, né, nascer. Porque ela sabia que era um fruto do Senhor, né? Que a Bíblia diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Sim. Então, eu fui uma criança que, de uma certa forma, carreguei o rótulo das atitudes do meu pai. Como se as consequências das atitudes dele fossem respingar sobre mim. Mas o Senhor teve misericórdia, teve graça. E aí eu nasci no lar cristão. Como eu disse, minha mãe sempre muito fiel ao Senhor. Já tive o privilégio de, por nascer em um lar cristão, desde criança, estar envolvida nas coisas de Deus, né? Nas coisas da igreja. Só que desde criança eu sempre fui uma criança diferente. No sentido de... Eu não era uma criança de correr no culto. Eu não era uma criança de querer muito ir para a salinha. Eu gostava de ficar no culto, né? E minha mãe levava lápis de cor e, enfim, papel. E aí eu pintava ali, ficava mais prestando atenção. Gostava de cantar com todos os grupos. E aí a minha família foi percebendo, tendo essa percepção desse meu gosto pelas coisas de Deus. Minha facilidade na parte do cantar, meu interesse pela Bíblia. E foi muito importante isso. Tanto é que essa percepção é algo muito importante para os pais. Se você percebe que seu filho já tem uma tendência, uma facilidade para algo do reino de Deus, das coisas de Deus, é muito bom você investir nisso para que isso cresça, né? Para que esse interesse cada dia mais cresça. Então, eu sou muito grata a Deus pela percepção que a minha família teve. Sim. Então, eu lembro da minha mãe comprando vários CDs, várias Bíblias para mim. Eu lembro do meu irmão me levando, nós assembleianos, né, para o monte. Campanhas de oração, vigílias. Então, eu fui uma criança muito envolvida nisso. E isso foi muito bom para mim. Muito bom mesmo. Sim, legal, né? Que essa família teve esse olhar, né? Sensível ao Espírito também para te encorajar, né? Porque quantas crianças não tiveram isso, né? Exatamente. Mas você falou que o seu pai teve essa situação, né? De querer abortar. E isso me lembra até ontem eu estava na palestra de liderança da Lagoinha, né? E a Camila Vieira falou sobre identidade, né? Sobre todas essas coisas que a gente carrega mesmo antes de nascer, né? Tipo, palavras que foram ditas e tal. E até mesmo quando criança. E isso acaba que a nossa identidade, ela meio que se perde nisso. A gente fica um pouco perdida, principalmente as mulheres, né? A gente estava até conversando aqui antes de entrar, que muita mulher se compara muito, né? Muito. E às vezes por não ter aquela identidade firmada em Deus, de não saber quem ela é em Deus, ela vai se perdendo. Aí, de repente, você vê uma mulher que prega muito bem e fala assim, eu quero ser igual a ela. Mas você não sabe quem você é em Deus. Exatamente. Você quer ser igual a alguma pessoa que talvez você não tenha tido alguma referência dentro da sua casa, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção, sobre a sua vivência, em identificando quando a identidade ela se perde no caminho, né? Quando a gente não está firmado em Deus e não sabemos quem somos nele, né? Exatamente. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É muito interessante o que você falou, porque quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, as coisas ficam muito mais claras, muito mais explicadas para nós. No sentido, por exemplo, que eu digo da direção. Todo aquele que entende o propósito, ele vai enxergar a direção. Aquele que entende o propósito dele em Deus. No meu caso, por exemplo, assim como muitas mulheres, muitas pessoas já passaram por essa ausência da paternidade,
com toda certeza, a gente acaba crescendo com várias lacunas, né? Então, uma criança que não tem o pai presente, ela cresce cheia de lacunas, Sim. de carência, de falta, porque o pai é essa figura, né? A paternidade é muito importante para proteção, para provisão, para presença. E minha mãe exerceu esse papel de pai e mãe. Mas, conforme eu fui crescendo, obviamente, eu fui notando em mim essa lacuna. Então, eu, durante um período da minha vida, não muito longo, mas eu tinha dificuldade de entender essa questão da paternidade de Deus em relação a mim. Porque eu me lembrava muito do que o meu pai fez. Sim. Então, meio que aquela percepção de meu pai me abandonou, provavelmente Deus fará o mesmo. Meu pai me deixou, meu pai me rejeitou. Então, essa paternidade em mim, em relação a Deus, ela foi curada dentro de um propósito longo. Quando eu precisei entender exatamente isso, a minha identidade nele. Peraí, o da terra me abandonou, mas o do céu não. Sim. O da terra me rejeitou, mas o do céu não. Então, atribuindo essa lacuna de carência e depositando toda essa lacuna em Deus, para que Ele preenchesse. Então, foi muito importante isso para mim. Conforme a caminhada, obviamente, a gente nesse processo de amadurecimento, a gente tem fases e fases, né? Então, a gente cresce, a gente aprende, a gente erra, a gente acerta. Então, quando eu fui descobrindo a paternidade do Senhor para comigo, isso foi me preenchendo. Mas, assim, precisei passar por um processo bem doloroso, de várias experiências. Mas isso foi construindo a minha identidade nele e a minha identidade ministerial. E como você mesmo disse, é um assunto muito importante para dizer que nós mulheres, nós somos tendenciosas a nos compararmos em todos os aspectos. Se uma tá mais magrinha, se a outra tá mais musculosa, se a outra tá com cabelo assim, até ministerialmente, igual você disse. Porque prega assim, porque tem uma entonação de voz assim, por exemplo... Mas no nosso nicho de ministrações existe a identidade ministerial. Então, um dia eu ouvi uma fala de uma grande mulher de Deus, pastora Aziz Soares. Ela disse assim: quando você vai num restaurante de comida japonesa, você não espera que o tempero seja nordestino. Você espera que o tempero seja de uma comida japonesa. Se você vai no restaurante mexicano, você quer o tempero da comida mexicana. Então, assim, mulheres, se todas fossem iguais... Se todas seguissem a mesma linha, a mesma forma de verbalizar, de pregar, de se impor, Então, essa mesclagem, essa questão de nós sermos diversas, isso é tão bom, né? Então, a minha identidade ministerial foi construída quando eu compreendi que eu não preciso ser igual a ninguém. Sim. E que se eu for parecida, eu preciso ser parecida com Cristo. Mas respeitar os meus limites, a minha identidade nele, entendendo para o que Deus me chamou. Então, admiro demais tantas pregadoras, tantas mulheres de Deus, tantas pessoas que eu sei que tenho elas como uma referência. Elas são minha referência, mas para eu ser igual a Cristo. Para eu seguir os passos verdadeiramente igual a Cristo. Então, por exemplo, no meu, vamos dizer assim, na minha escala, na minha prateleira de pessoas que eu ouço, eu tenho mulheres que ministram de forma intensa, como eu ministro, que a gente fala que é uma pregação intensa, pentecostal, mas também ouço mulheres que têm uma voz mais calma, mais tranquila, e sou muito alimentada por Deus por elas. Então, isso é muito importante entender, mulher de Deus. Imagina se Esther estivesse no lugar de Débora, se Débora estivesse no lugar de Miriam, se Miriam estivesse no lugar de Dorcas, não daria certo. Então, para cada uma, Deus dá um propósito, dentro de uma geografia, dentro de um limite. Isso é maravilhoso. Então, às vezes Deus te chamou para ser uma Esther, carregar uma coroa de honra, ter uma intervenção dentro de um ambiente estratégico. Às vezes Deus te chamou para ser uma Débora, para ter uma sabedoria, uma percepção de guerra, de colocar as estratégias, de impulsionar. Então, isso é lindo, porque o que falta em mim tem você, e o que falta em você tem em mim. Então, é um texto que eu gosto muito, que Deus ministra muito no meu coração e me faz ampliar o entendimento, é aquele texto de Marta Maria.
Naquela casa eram os três, é uma família, os três irmãos. Lázaro, Marta e Maria. E em relação às duas mulheres, a casa mostra-nos equilíbrio. Porque tem uma que vai aos pés de Jesus, tem outra que organiza. O fato da Marta querer organizar não é o problema. Ela queria que o ambiente estivesse preparado e propício, porque ela estava recebendo ali, na casa delas, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, Jesus precisa ser bem recebido, tanto ele quanto os que estão com ele. Mas a preocupação de Marta foi que ela chegou ao ponto de permitir que as tarefas e as responsabilidades sobrecarregassem. Toda vez que eu me sobrecarrego, eu perco o feeling do propósito. Jesus não entra na minha casa para reparar, ele entra para liberar uma palavra. Ele entra para trazer clareza sobre as coisas do reino de Deus. Mas as duas são importantes. Sim. Então, a espiritualidade e a organização. Né? Existem pessoas que Deus usa demais numa administração, num adorno. É uma pessoa que, se ela pega um projeto numa igreja para fazer, ela faz com excelência. Já uma Maria, ela é a parte espiritual, da intercessão, da percepção espiritual. Então, é lindo isso, essa diversidade de identidades nele, sabe? E eu falo bastante, tá? Esqueci de falar essa parte. Opa, pode falar. Eu falo bastante. Não, claro, tá muito bom, assim, porque... Realmente, cada um tem a sua identidade e existem pessoas que são tão diferentes, né? Mas eu vejo que Deus usa pessoas específicas para pessoas que precisam receber aquela palavra específica. Porque, tipo assim, às vezes eu, por exemplo, eu gosto muito de uma pregação expositiva e tal, mas assim, às vezes, Deus tem que me chacoalhar com uma palavra, assim, pentecostal, profética e tal. Mas, às vezes, como uma, sei lá, Viviane Martinello, sim, que conversa doce. como que, né, doce, conversando como se estivesse na mesa, entendeu? Então, assim, cada um tem a sua identidade e para fases específicas você precisa ouvir uma palavra, sabe? Às vezes, a Gabi não comunica com você, mas comunica com tantas outras mulheres, exatamente, né? E não é por isso que a Gabi vai ficar chorando no quarto, entendeu? Não. Tipo assim, meu Deus, por que essa pessoa, né, não vem, não me segue, não compartilha as minhas coisas? Não, gente, cada um tem o seu nicho, cada um tem a forma que Deus usa específica e não teria graça se todos fôssemos iguais, né? Deus criou você com as suas características, com seus dons. Então, assim, usufrua e use os seus dons da forma que Deus tem pedido para que você use. Exatamente. Isso é muito importante, né? Muito. Mas, Gabi, você casou, né? Casei! Vai fazer um ano que casou. Já vai fazer um ano. Olha só, uau, que bênção. E como que tem sido, né? Estar casada, como que tem sido esse tempo? Eu creio que os seus seguidores querem saber, né? Como que tá sendo essa vida de casada, né? Dessa vida de mulher, assim, sim, de esposa. De esposa. Olha, eu sempre, quando vou falar com o meu público no meu Instagram, eu chamo eles de igreja. Olha, igreja, não sei o quê. Então, igreja. Muitos têm essa dúvida, né? Porque essa questão do casamento, para mim, do matrimônio, sempre foi uma coisa, sempre foi um sonho. Mas sempre foi algo um pouco distante, devido a diversas experiências que eu precisei passar para amadurecer, né? Mas, assim, primeira coisa que eu sou muito grata a Deus é pelo esposo que Ele me deu, que é um amigo, que é um parceiro, que é um homem de Deus, é um príncipe, graças a Deus. E ele, desde o início, abraçou o meu ministério e eu disse a ele, antes de casarmos, olha, eu te amo, nós estamos num relacionamento, mas assim, se você um dia olhar pra mim, agora, né, antes da decisão de se casar, se você cogitar ou pensar em parar o meu ministério no sentido de não me deixar viver o que Deus tem pra minha vida, eu abro mão do nosso relacionamento. Então, ele sempre foi muito ciente disso. E graças a Deus, ele é um dos maiores apoiadores, se não o maior. Ele é o segundo, porque minha mãe é a primeira, né? Mas, assim... Olha, eu estou muito feliz, Isa, porque
para as mulheres casadas que vão nos assistir, você que está esperando no Senhor, espere mesmo. E, aliás, né, nós estamos num contexto agora de alguns dias atrás do casamento lindo da Vitória, filha da pastora Viviane, que foi assim, eu chorei horrores. Demais. Lindo, lindo, lindo. E eu fiquei muito feliz, porque a atitude dela abriu a visão de muitas outras meninas e meninos para que façam igual. Né? Esperar no Senhor e estar ali em santidade com Deus vale a pena. Sim, vale e muito hoje de manhã eu tava vendo uma matéria dela, né? E eu falei, nossa, que lindo, né? Lindo. Postaram. Né? Eu assisti muito esse casamento, chorei. Eu também. Todos nós, né? Mas muitas pessoas comentando, pessoas que não seguem a Deus, eu abri a matéria e falei, nossa, a pessoa deve estar comentando, nossa, que lindo, né? Parabéns. Aí o povo, nossa... Que falta de noção. E se o beijo não for bom? E que... Nossa, que menina louca. Aí, assim, a gente vê que o meu corpo, minhas regras, significa só por questões que eles identificam que seja meu corpo, minhas regras. Mas agora, quando ela decide se santificar, se esperar e fazer um voto com Deus, uma promessa pra Deus, que não tem nada a ver com o marido dela, tem a ver com ela, com Deus. Exatamente. As pessoas ficam tão assim... Eu fiquei impressionada hoje de manhã, eu tava revoltada, eu falei, gente, não é possível. Aí eu já tava quase, falei, meu Deus do céu, que loucura, como o mundo, os valores estão invertidos, né? Exatamente, os princípios do mundo estão deturpados, né? Demais. Então, uma menina que se guarda, que espera, que escolhe dar o primeiro beijo no altar, é loucura. A Bíblia diz que as coisas espirituais pro canal é loucura, né? Então o mundo nunca vai entender, realmente, porque os princípios são diferentes, né? Mas em relação justamente a esse casamento e em relação ao meu casamento, foi uma grande realização de um grande sonho, de uma resposta de muitas orações. E para você que é casada e que entende isso, você que está para casar, você vai perceber. Quando você se casa, você começa a ter acessos a alguns nichos espirituais que anteriormente você não tinha. Então, antes de solteira, eu já ministrava para mulheres, para a glória de Deus, mulheres com dobro de experiência de vida do que eu, e ministrava para elas, debaixo, obviamente, do poder da palavra, e o Senhor, o Espírito Santo fazia a obra, o Senhor completava o que tinha que fazer sobre a vida delas, mas existiam algumas questões que eu ainda não tinha acesso, porque eu não posso falar daquilo que não vivo, né? Então, agora casada, dentro desse contexto, eu tenho, daqui a pouco vou fazer 1 ano, tenho 8 meses de casada, mas assim, Isa, eu aprendi tanto já, porque quando você se casa, uma das coisas que você mais aprende é que amor é servir. E que esse servir é independentemente de como você está, no sentido de quando eu amo, eu sirvo, eu ajudo, eu auxilio, eu cuido, o amor para estar unido independente da situação que passe. Então, quando nós decidimos casar, eu sempre ouvi isso, olha, marca a data, que depois que marcar a data, acontece, realmente é verdade. As coisas começam a fluir, né? Porque família, casamento agrada a Deus, né? Em uma geração onde isso está sendo destruído, mas não é maior do que aquilo que Deus estabeleceu, que é a família. E nós que carregamos a verdade do Evangelho, precisamos propagar isso, que família é plano de Deus, sim. Não é um projeto frustrado, né? Então, assim que eu casei, eu vi o mundo espiritual se descortinando em outros aspectos para mim. Então, entender hoje o coração de uma mulher casada e sempre procurar direcioná-las, apesar da pouca experiência que ainda tenho, mas direcioná-las a uma das coisas que eu mais senti desde o início do casamento, que é pedir a Deus sabedoria. Eu digo que ser uma mulher tola é muito fácil. Ser uma mulher tola dentro de um casamento, destruir com as próprias mãos é muito fácil. Agora, ser uma mulher sábia realmente é uma tarefa muito difícil, porém não impossível, porque nós temos a ajuda do Espírito Santo. Então, viver esse contexto agora casada é muito bom. Dia após dia você aprende, é um amor que você constrói dia após dia. Óbvio, tem os seus desafios, né? Eu brinco com o meu público, por exemplo, eu falo, meu marido é fleumático, e eu já sou sanguínea melancólica, e ele é fleumático sanguíneo, então é muito bom você entender como que funciona o seu esposo, a linguagem de amor que ele tem, poder compartilhar a vida com alguém que teme a Deus, olha, não tem preço, sabe?
você construir um lar quando Deus é o centro, quando Cristo é o centro desse lar, é muito diferente. É muito diferente. Quando uma mulher, uma cristã se casa, ela não se casa apenas pela festa, pelo aspecto físico, pela atração sexual. Não tem nada a ver só isso. Quando se constrói um lar, existe um propósito. Quando uma mulher se casa, há um propósito. Quando ela gera um filho, há um propósito. Então, esse nicho de casamento, para mim, tem sido, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô muito feliz. Ai, que linda. Muito feliz. Recém-casada, tá na lua de mel ainda. Lua de mel, lua de mel. Tá na lua de mel ainda, gente. Ela tá vivendo um ano. Mas falam que o primeiro ano é o mais difícil. Você concorda? Então, não vou dizer difícil, digo desafiador, porque é o ano dos ajustes, né? São duas pessoas diferentes, habitando na mesma casa, convivendo o dia inteiro. São duas pessoas diferentes, muitas coisas você vai ter em comum, obviamente, com a pessoa. Muitas coisas você vai ter em comum, então ela foi criada de uma forma, você de outra. Então, assim, eu não acho que é o primeiro ano, acho que os 3 primeiros anos devem ser os anos dos ajustes, que a gente fala de entender como que funciona. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na nossa casa, no nosso apartamento, porque eu sou filha caçula, né? Então, você imagina, eu sou filha caçula. Então, eu fui paparicada pela minha mãe, ajudava a minha mãe, mas, assim, minha preocupação eram outras coisas. Eu não tinha uma preocupação direta com essa questão da casa, da comida, da administração de um lar. Minha administração na casa da minha mãe era financeira, era ajudá-la em algumas tarefas de casa. Quando eu cheguei na minha casa, que eu falei, meu Deus, aqui agora é eu que mando. Como é que vai ser? Onde vai ser o móvel? Que horas a gente acorda? Que horas a gente dorme? Então, o que cozinhar? Então, eu fiquei muito assustada, assim, meu Deus. Então, nos primeiros meses, eu me atarefei muito. Eu lembro que eu conversei com uma amiga, falei, amiga, eu tô me sentindo Marta. Eu tô, assim, sobrecarregada, porque você tem muita coisa ao mesmo tempo, né, nas mãos. Então, mas com o tempo você vai administrando, você vai colocando as coisas no lugar, vai entendendo que na sua casa as regras são suas. Então, eu venho da casa da minha mãe. Na casa dela tinham muitas regras. Então, minha mãe, por exemplo, hora de acordar, hora de dormir, regras de organização da casa, hora do almoço. Então eu cheguei em casa falando, uau, agora sou eu. Então, mas hoje, graças a Deus, já tá tudo bem. Já tá se acostumando. Já. Claro que o casamento você vai conhecer o seu marido construindo, todos os dias, vai construir tantas coisas, vai mudar tantas coisas, porque daqui a pouco, quando você se acostumar, aí vem um filho, aí que bagunça aí toda a rotina, aí outra realidade, outra coisa. Mas é muito bom, gente, case mesmo, case com uma pessoa que Deus escolheu, case mesmo. Amém. Eu tô até sentindo de dizer, porque às vezes tem pessoas que eu vejo muitas pessoas que até no meio cristão que casa e dando o período de 1 ano separam porque não aguentou. E eu tô até com meu espírito tá me querendo que eu diga que se você tá assistindo e de repente você tá querendo tomar uma decisão que por vezes não é orada. Claro que não, Deus não tá, a resposta não vai ser para você ir em casos, né, se não for traição, se você não esteja sendo abusada, física, né, tantas coisas. Mas em outros casos o casamento tem solução. Tudo tem solução. O Senhor, Ele chama o Espírito Santo para dentro da tua casa. Exatamente. Pede para Ele conversar com vocês. Sabedoria. Dá sabedoria para que vocês lidem com os conflitos. Porque você tá vendo, ela casou, ela tá no ministério, mas ela passa por dificuldade. Porque nem tudo que está na internet, que parece que é perfeito, Então, assim, não é só a sua vida que tá difícil. Existem outros casamentos que estão enfrentando dificuldade, mas estão levando para Jesus. Então, leve para Jesus agora e peça para que o Senhor restaure o seu casamento, né? Porque Ele pode fazer isso, Ele vai fazer. O Senhor é o Deus da restauração. O Senhor faz todas as coisas novas. Se o Senhor te casou, é para que vocês vivam felizes para sempre, né? Até a volta de Cristo. Porque o Senhor prometeu que estaria com a gente todos os dias, mas Ele não falou assim que a gente não passaria por dificuldades. Exatamente. Então, assim, que a gente passe mesmo aos pés do Senhor, leve seu casamento aos pés dele. Essa questão do casamento, eu acho muito importante pontuar para as mulheres. Por que a sabedoria?
não só na questão direta de lidar com a pessoa que você se casou. Mas assim, o casamento primeiro não é descartável. Óbvio que cada caso é um caso, no sentido de eu não posso falar da vida do outro porque não a vivo, né? Cada um tem a sua experiência. Mas existem situações que você tem que procurar ajuda. E casamento é assim, isso não é uma frase clichê, é uma realidade, Isa. Um dos lados tem que ceder. Uhum. Então, tudo é na base da conversa. Não, tem que conversar sim. Tem que conversar. Os assuntos mais difíceis aos mais fáceis. Mas tem que haver no casal, por exemplo, um dos lados, ou ambos os lados, a decisão de pedir ajuda. Pedir ajuda para quem? Primeiro, para Cristo. Segundo, procurar os pastores. Para um gabinete, para uma conversa. Não deu, passei pelo gabinete pastoral. Existem alguns casos, Isa, que tem que ir até para uma parte de terapia. Sim. Porque às vezes o marido não entende a mulher, é um trauma que ela tem, porque foi abusada e não contou para ninguém. Uhum. Porque passou por algo que marcou ela, passou por um trauma e ela carrega isso, não consegue conversar com o marido porque tem vergonha. Uhum. Às vezes é o marido que passou por algo, às vezes é o marido que foi criado sem mãe, sem pai, sem estrutura familiar. Então, gente, não é pecado você ir atrás de ajuda. Verdade. Você pedir socorro. Passar por um gabinete pastoral para que os pastores quero contar não quero contar os meus problemas. Mas não é uma questão de contar os problemas. É justamente procurar essa reconstrução, né? Procurar onde você pode melhorar, onde o seu parceiro pode melhorar, né? Porque são duas pessoas imperfeitas. É verdade. Então, isso é muito importante. Você procurar ajuda. Às vezes, mulher de Deus, você está aqui nesse podcast ouvindo a nossa fala e você tem um problema, um trauma, algo que você não consegue compartilhar com o seu marido ainda. Ou está passando por alguma situação complicada no seu casamento, né? Como eu disse, existem situações e situações. Mas procure seus pastores para conversar, para a luz da palavra ser orientados. Um conselho que eu dou não ouça, gente, que você vai dar ouvidos para quem não tem os mesmos princípios que você. Vão dizer, acaba com tudo. É verdade. Troca por outro. Tem gente melhor. Sabe? Não é assim. Não é assim. Então, é muito importante isso. Casamento e família não é um projeto falido. Não mesmo. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Você vai ser feliz, vai casar, não tenha medo. Porque hoje a gente está sendo bombardeado. Eu disse que eu falo bastante. Pode falar. Nós estamos sendo bombardeadas, Isa, por uma geração que os princípios dessa geração de mulheres é terrível. O feminismo tem tirado a característica das mulheres, a identidade das mulheres no sentido de eu me basto. Uhum. Eu me mando, no sentido que eu estou dizendo, eu não preciso de uma família. Eu não preciso de filhos, eu não preciso de um esposo. Cada um tem a sua decisão, mas assim, sabe? Nós que somos cristãs, que seguimos os princípios da palavra, nós sabemos que não é assim. Sim, é verdade. Senão no Éden não seria criado homem e mulher. Uhum. Então Deus errou. Para que a geração cresça, né? Tem que haver essa união monoparental. E isso está sendo bombardeado na cabeça das mulheres para que elas desistam disso. Então eu estou aqui como uma serva de Deus junto com a Isa para dizer para você, não desiste de ter uma família, né? De esperar o tempo de Deus para uma pessoa certa. É verdade. Né? Olha o exemplo da Vitória mesmo, da filha da pastora Viviane. Demais. Que lindo, você pode viver isso também. Eu vivi isso. Com certeza. Um casamento é constituído por Deus. Então, ainda há esperança, sabe? É verdade. Às vezes, nós, na verdade, a maior parte do tempo, nós escondemos, nós reagimos, né, às faltas que nós tivemos na infância, né? Uhum. A gente usa uma máscara que a gente coloca autossuficiência, ou o orgulho, ou tantas outras coisas, a independência, né? Uhum. Que mulher independente é diferente os sentidos, né? É. Existem mulheres que querem ser totalmente independentes, mas elas estão indo por um caminho totalmente errado. Mas o que é? Às vezes, você deve ter ouvido do seu pai que você
não era boa o suficiente, que você não merecia ter nascido, que você não era uma boa filha. Tantas palavras que você carrega que quando chega alguém, por exemplo, de figura masculina, próximo de você, você já quer se blindar. Eu passei tipo assim, por isso. você quer se blindar e dizer assim, não, você não eu sou boa. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Você vai me ajudar em quê? Eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso de nada que você possa me oferecer. Porque é sempre uma competição, né? Então, essa geração de agora das mulheres é sempre uma competição. É uma competição de querendo mostrar que consegue, né? De autossuficiência. E são tantas feridas que a mulher está carregando. E se ela conseguir identificar quais são essas feridas, Exatamente. a mudança de vida vem. Exatamente. Né? Nossa, gente, de verdade, esses dias aqui eu passei por uma sequência, né? Eu tava no encontro de liderança e fui bombardeada de palavras. E existem coisas que a gente imagina que a gente tá curado, assim, que já passou. E aí você é levado naquela situação. Naquele quartinho escuro que a gente tranca a porta. E não deixa ninguém ver. E aí você descobre por que você age com tantas vezes, assim, com arrogância e você não sabe por quê. Isso tudo é você querendo se blindar de não sofrer. Exatamente. É o orgulho falando assim, ó, eu preciso me proteger. Exatamente. Então eu vou ser assim. Então, assim, é muito difícil, gente, muito difícil. Eu sei o que eu tô falando. Mas peça pro Espírito Santo ajuda. Porque ele pode curar essa ferida e pode te tornar uma mulher diferente, né? Para que você não repita até mesmo os erros da sua mãe, das pessoas que estão ao seu redor, porque senão você repete o ciclo. Com certeza. Uma das coisas que me marcou, por exemplo, nisso, eu, por ser criada pela minha mãe, sem a figura do pai, né? Então, minha mãe me criou muito para me virar sozinha. Então, eu sempre fui aquela criança, aquela menina, sempre me virei sozinha. Então, desde de me arrumar sozinha para a escola, até tomar uma decisão. Então, quando eu cheguei no casamento, que é diferente, eu me vi, às vezes, tendo essa dificuldade de esperar por ele decidir, por ser o sacerdote, o cabeça. E eu falava, meu Deus do céu, porque eu sempre fui, eu decido, eu tomo a frente, eu resolvo. Então, eu sempre me virei sozinha em tudo. Sempre fui eu e minha mãe, então, eu tenho os meus irmãos, mas assim, sempre fui eu e minha mãe, então, ela me criou assim, bem no sentido de se virar, de autossuficiência, não no sentido de arrogância, mas no sentido de saber lidar com tudo, né? Ela teve que aprender, né? Teve que aprender, então ela me ensinou isso para que eu fosse uma mulher forte. E aí, quando eu cheguei no casamento, eu, nos primeiros meses, as primeiras semanas, eu percebi essa minha dificuldade de esperar por ele, a decisão dele, e a dificuldade de ser cuidada. Até que um dia Deus falou comigo. Porque eu estava numa situação e eu estava muito eufórica, assim, precisava tomar uma decisão e já queria tomar logo essa decisão. E o Senhor falou assim, você não é o pai sou eu. Você é filha, então tome o teu lugar de filha. E deixe eu cuidar de você. Deixe a pessoa que eu preparei para sua vida cuidar de você. E, gente, é muito bom ser cuidado, tá? É muito bom. Sim. Saber o seu lugar, a sua hora de agir, sua hora de falar. Saber a maneira que você vai lidar com as situações. E se permitir ser cuidada. Às vezes você quer muito tomar frente. Às vezes Deus quer te acalentar, quer cuidar de você. Você, não, eu me viro sozinho, eu sei. Não sabe, a gente não sabe de nada. É que assim, hoje eu vejo que um dos maiores planos de Satanás, né? É criar mulheres empoderadas, com autossuficiência e tudo mais, e homens cada vez mais fracos que não assumem responsabilidades, né? E eu vejo porque é um contexto onde mulheres criam um filho sozinho porque o pai abandonou. Exatamente. Tem muita coisa. E aí a criança sofre a consequência e aquela criança que foi vítima, ela é vítima de uma vítima que a mãe também sofreu. Exatamente. E vai levando para outra pessoa, e vai levando para outra. E o ciclo não tem fim. E às vezes o Senhor te levantou, às vezes não, certeza. Deus te levantou para que você quebre esse ciclo. Coloca um ponto final.
para de acreditar que você não vai dar certo com alguém por conta de tantos ciclos errados que aconteceu na sua vida. Porque minha mãe, aconteceu isso na minha mãe, a minha avó, exatamente isso. É crer e decretar sobre a sua vida, crendo naquilo que a palavra diz, naquilo que Cristo nos disse, naquilo que a palavra nos garante, que exatamente isso, que se veio até nós, vai parar em nós. Acabou. As próximas gerações não pertencem nada. Exatamente. Gente, Deus já venceu todo o inferno. Jesus morreu numa cruz para que a gente fosse livre. E livre também de todas as amarras que nos prendiam. Então você é totalmente livre para viver uma história nova, diferente, uma história restaurada na sua casa. Então, assim, não queira ser uma mulher que Deus não te chamou para ser. Exatamente. E se você é homem que tá ouvindo, não queira ser um homem com medo, fraco, que não quer assumir responsabilidade. Quantos homens fugindo de casamento? Com certeza. Quantos homens que não querem tomar um posicionamento? Não querem, porque não sabem o que é isso. E Isa, e o mais importante é que só há mudança para quem se posiciona. Então, esse posicionamento, essa mudança vai te custar. Vai doer, vai mexer em questões que você não quer, mas é necessário justamente para que você viva esse tempo de Deus para a sua vida. Então, você tem que decidir, você tem que querer, você tem que se lançar para esse novo tempo de Deus. Com certeza. Né? Você tem que permitir que o Espírito Santo forge em você o caráter de Cristo. Né? Não é o teu caráter, é o caráter de Cristo em você. Sim. Paulo disse que nós, como espelho, vamos refletir a glória do Senhor, a mesma imagem. Então, as pessoas estão se baseando em A, B, C, D, esquecendo de olhar para Cristo. Tudo começa nele, tudo termina nele. Então, eu preciso ser uma mulher que tem um caráter forjado nos princípios da palavra, nos princípios que Cristo deseja, entendeu? Ser uma mulher forte. Esther era forte, Ruth era forte, Noemi era forte. A Bíblia nos mostra tantos exemplos. É verdade. Né? E homens também, exatamente isso que você está dizendo. É verdade. E também não ser vítima da sua história. Sim. É assim, porque eu vejo que muita gente fala assim, mas eu sou assim porque minha mãe, ela foi assim. E eu sou assim porque meu pai foi assim. E eu fui ensinada assim, eu não vou mudar. E é isso que vai acontecer na minha vida. A pessoa se vitimiza tanto que não se posiciona. E o que mais tem hoje é pessoas que são vítimas da sua própria história. E assim, pra romper, se você falar assim, se Deus usar alguém pra falar com essa pessoa, fala assim, ó, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te dar a vitória. Eu acho que a pessoa fica até triste, porque a pessoa já tá tão acostumada com tantas fases de derrota, ela não quer sair desse lugar de vítima. Por quê? Porque é onde as pessoas olham, onde as pessoas falam e é confortável, assim, né? É totalmente confortável, não tem confronto, exatamente. Né? Então, assim, saia desse lugar de vítima, esse lugar não te pertence. Às vezes Deus tá trazendo a gente para esse lugar de exortação aqui nesse podcast, mas é pra te sacudir, para que realmente você desperte, porque quando a gente se vitimiza, é exatamente isso que Satanás quer para sua vida, porque você não rompa, para que você não viva o novo de Deus, para que você fique nessa estação aí paralisado, é o que ele mais quer. E não avance. Mediocridade. Há pessoas que se apaixonam pela sua própria prisão. Então, às vezes não, Cristo já abriu a porta dessa prisão. A pessoa já está livre, só que ela precisa sair. Ela precisa dar o passo, ela precisa sair de dentro desse lugar, né? Então, existem coisas, mulher de Deus, homem de Deus, você que está vendo esse podcast, que nem eu, nem a Isa, nem ninguém vai fazer. É você. Sim. É se levantar e ir, é se levantar e agir. É se levantar e tomar posse. Essa questão do vitimismo é muito real, né? Porque é muito mais fácil você repetir do que mudar. É verdade. Igual, eu sempre dou esse exemplo, uma goteira numa casa. O que é mais fácil, colocar um balde abaixo da goteira ou mexer na estrutura para ver onde está a infiltração? Sim. É difícil, mas se você não fizer isso, você não rompe. Não. Então, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade, têm facilidade de receber a palavra profética, mas dificuldade de pôr ela em prática. Porque é desafiador, meus amigos. Demais. É desafiador e é assim. E é nesse confronto, nesse molde que o Espírito Santo vai fazendo em nós, nesse amadurecimento, ele vai... eu sempre digo que o Espírito Santo é como se fosse um escultor. Ele esculpe na pedra bruta a imagem de Cristo. Então, ele vai tirar vários pedacinhos de nós, até que a gente fique na forma que agrade ao Senhor. Com certeza. Então, quantas decisões, quantas coisas Deus me confrontou que... Não, aí não, Senhor, aí não. Não mexe aí, né?
Você falando, eu lembro da mulher do fluxo de sangue. Ela estava lá há 12 anos com aquele problema, sofrendo, as pessoas dizendo que ela era impura, tantas coisas. Exatamente. E ela poderia ter ficado lá. Eu sou isso mesmo, eu vou morrer assim. E acabou e tal. Mas quando ela soube que Jesus ia passar lá, ela decidiu romper a multidão. Exatamente. E ela falou, se eu apenas tocar na veste, na orla dos vestidos, eu sei que eu serei curada. É verdade. Então, assim, a fé dela, o romper dela sair desse lugar de vitimismo, fez com que ela fosse curada. É verdade. Então, assim, rompa hoje esse lugar, assim, para de dizer que você está sofrendo. Às vezes alguém está passando por um luto que é muito difícil. É muito difícil. Eu não estou desprezando aquilo que você passou, mas tem tempo para tudo. Exatamente. Às vezes já acabou esse tempo de luto e o Senhor está te chamando para viver um novo tempo e você não quer viver. Deus não invalida a dor que você passa, mas é necessário justamente essa decisão de romper. A Bíblia diz de um personagem chamado Jabez. Jabez. A Bíblia diz, resume a história dele em 2 versículos. Um dos versículos diz, e a mãe dele lhe chamou de Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Então, a perspectiva de vida dele era essa. Era um rótulo que ele carregava de algo que ele não tinha culpa. Sim. A mãe sentiu dores na hora do parto, provavelmente até dores emocionais. O texto não diz exatamente, mas o texto mostra um Jabez, um Jabes se vitimizando no sentido exatamente de sou assim, vou morrer assim. Sai disso. Não. Até porque ninguém é criança para sempre, né? Até na questão biológica, nós passamos pelas fases, a infância, juventude, a fase adulta e a velhice, então ciclos da vida, então é necessário. A Bíblia diz que Jabez não se vitimizou, muito pelo contrário. Tudo bem, minha mãe me deu esse rótulo, mas eu não sou o que disseram sobre mim. Sim. Né? Se você ficar ligando, dando atenção para o que dizem, para o que pensam, você tem que entender o que Cristo... o que Cristo diz que eu sou. O que Cristo declarou que eu sou. Eu vou romper crendo e agindo. Oração e ação. Eu vou agir. Então, você precisa dar esse pontapé. Então, é muito mais cômodo, porque o diabo adora a mediocridade, Isa. Ele não tem problema com quem é medíocre, mediano. Ele tem problema com quem é extraordinário. Com quem crê, toma posse da palavra e vive essa verdade do evangelho de todo o seu coração. Entende? É verdade. Nossa, a gente ficou bastante tempo nisso. Eu acho que você viu? é o Espírito mesmo, né, nos conduzindo para que a gente fale, para você despertar, para que você se levante, se posicione, porque, gente, tem tanta gente precisando da palavra que sairá da tua boca. É verdade. Nosso programa aqui se chama Ouça Ela. São quantas histórias, quantas vozes, quantas mulheres que foram caladas diante de situações, quantos ministérios paralisados por conta de palavras de gente que falou mal de você e você falou, quer saber? Nunca mais minha voz será ouvida. Então, assim, não chegou o tempo de você abrir a sua boca e Deus vai te conduzir, né? Assim como Jeremias... O Senhor colocará palavras na sua boca para que você fale e compartilhe a sua história. Esse podcast é para compartilhar histórias que nós vivemos com Deus. Tem tantas pessoas que acabam surgindo, né? Tipo, que seriam até boas para sentar aqui na mesa e tal. Sim. Ótimas, mas assim, eu tenho orado porque nem tudo que parece que é. Então, assim, a gente precisa pedir para o Espírito Santo e eu quero pessoas que sentem aqui nessa mesa que têm história com Deus, né? De repente, pessoas que estão vivendo comum, uma mãe cuidando de um filho, mas tem história com Deus. Claro. Tem muita vida com Deus. Claro. E pessoas precisam ouvir. Essa história que parece que pra você é uma história nada a ver. Você não tá vivendo... Você não tá orando por alguém assim, a pessoa tá andando. Você não tá orando e pessoas estão sendo curadas. Ou algo extraordinário, assim, que você, aos seus olhos, é extraordinário, não esteja acontecendo. Mas na vida ordinária, o extraordinário sempre acontece. Exatamente. Todos os dias, né? Nós falávamos sobre isso ali atrás, né, Isa? De
você, mulher de Deus, entender que você não pode limitar o Espírito Santo, o agir de Deus na sua vida, achando que ele vai fazer de uma forma só. Olhe para a Bíblia e veja quantas mulheres a Bíblia nos mostra que eram mulheres de Deus, mas que possuíam uma vida comum, como você disse, ordinária. Sim. Né? Uda era profetisa, mas era uma esposa. Dorcas era mulher de Deus e era uma costureira. Sim. Esther era uma rainha e foi uma chave de livramento de Deus para aquela nação. Sim. Então a Bíblia nos dá tantos exemplos. Jeoseba era uma princesa, mas que foi usada por Deus para ter uma estratégia no meio de uma situação de matança. Então, Deus pode te usar de tantas formas. Sou uma psicóloga, Deus pode te usar na tua área de psicologia. Sou médica, Deus pode te usar na área de medicina. Sou mãe, Deus pode... Então, não limite o Espírito Santo. Nós conversávamos sobre isso. Tire da tua cabeça que, eu só sou mulher de Deus se eu canto. Eu sou mulher de Deus se eu prego. Eu só sou mulher de Deus se milagres acontecem. Nem sempre. Não. Nem sempre. Tem mulheres de Deus que você nunca vai ouvir a voz delas. Mas elas, nos bastidores, vão ser usadíssimas por Deus. Existem mulheres que são torres de intercessão. Eu conheço milhares. Já vi mulheres de muito conhecimento, tendo a sua voz ouvida pelo mundo. Mas já vi mulheres na intercessão, nos bastidores, que fizeram grandes proezas no Senhor, tanto quanto as que estão em evidência. Então, entende que isso é fantástico? Sim, demais. Deus tem muitas formas de operar. E você precisa entender, mulher de Deus, que existem nichos de pessoas que Deus vai usar você. Então, talvez a Isa vai alcançar nichos que eu não vou. Eu vou alcançar nichos que você não vai. Então, Deus vai usar a nossa forma de ministrar. Antes de tudo, a primeira pregação tem que ser a nossa vida. Então, melhor pregação é aquela que as pessoas olham a sua vida e dizem, anda com Cristo. Porque uma boa oratória, milhares têm. Sim. Né? Conhecimento, na questão de letra, você adquire. Mas uma vida com Deus, não. Com certeza não. Vida com... E a árvore se conhece pelos frutos. O fruto nunca cai longe da árvore. Exatamente. Ele cai perto. Então você vai identificar se é uma árvore frutífera ou não é. Exatamente. Né? Exatamente. Mas realmente o Senhor tem falado muito com a gente. Eu acho que todos os podcasts que a gente faz, a gente acaba entrando muito nesse assunto de que as pessoas se posicionem para ser ouvida, para se levantar. E eu lembro até a história de Maria, mãe de Jesus. Maria, quem era Maria? Uma menina. E, gente... Foi agraciada. Foi agraciada por Deus de gerar o menino Jesus. E assim, uma menina totalmente improvável. Uma menina que... Gente, imagina ela chegar e falar assim, gente, eu tô grávida, não tive relação com ninguém, e eu tô gerando. E Deus falou pra mim, hoje falou que seria o Messias, o Rei dos Reis. Que propósito grande. Em um dia comum, ela recebeu essa notícia e pensa só, que extraordinário. Nos dias comuns, o Senhor faz milagres. Exatamente. Nos dias comuns, o Senhor opera. Não vai achando que você precisa estar em lugares específicos. Com certeza. Precisa estar em grandes conferências, em grandes lugares. Que o Senhor vai te usar só nesses lugares. Ela estava onde? Onde que ela estava? No lugar onde ela sempre estava, todos os dias. E aí ela recebeu a notícia. E aí? Exatamente. Será que o Senhor não quer falar com você hoje? E sua vida pode mudar, sim? Exatamente. Do nada. Tá sensível, né? A voz do Senhor, né? E o que eu disse, não limitar. Não limitar a maneira que Ele pode te usar. E justamente você falou, nenhum ambiente. Deus pode falar com você em vários lugares. E o importante de Maria é que ela estava disponível, né? A gente tem muito essa mania de, eu tô muito ocupada. É verdade. Tudo bem, ocupada pra terra, mas pro céu disponível. Sim. A hora que Ele quiser, eu tô aqui. Eu tô aqui e eu aceito ser essa mulher que tem princípios que vão na contramão daquilo que o mundo diz, sabe? Sim, é verdade. Disponível e também sabendo que o peso da obediência, aquilo que você obedece, vai gerar
dores até. Ah, sim. Bastante dores. Sim. O que o ministério, ele é muito bonito, né? Você vê, nossa, Gabi pregando, coisa linda, né? Deus usando ela para as nações. E olha só, Deus levando ela, Deus levando tantas mulheres que sentam aqui. Mas senta com ela. Pergunta pra ela se existe dores, se existe... Não. Gente, Maria recebeu uma promessa, recebeu um propósito, uma dádiva, foi agraciada, mas foi fácil pra ela? Ou será que foi difícil? Nós vemos que foi bem difícil, né? Ela teve que entregar seu filho pra morte. E ela já sabia, né? Jesus vai falar, mãe, você sabe, né? Imagina você gerar uma criança e ele já comunicar aquilo que iria acontecer em breve, né? E entendendo que aquele filho não era dela, o filho era de Deus e ela tinha que entregar. Desde menino, Jesus já mostrava que ele seria entregue para viver daquilo mesmo. Então, foi fácil, foi uma dádiva, um presente. Que bênção, mas quantas renúncias, né? Quão difícil é a vida, né? Em questão do ministério. Mas quão agraciado nós somos como mulheres em receber um propósito, uma promessa e ser contribuinte para aquilo que Deus está fazendo na Terra. Que privilégio, né? Com certeza, com certeza. No contexto bíblico, histórico, por exemplo, o papel da mulher era seguido de uma forma tradicional. Então, cuidado da casa, dos filhos, a administração dos servos. E aí você vai ver a Bíblia mostrando-nos que Deus entregou a elas, a nós, grandes propósitos. Demais. Propósitos maiores do que nós. Chamados maiores do que nós mesmos. É verdade. Mas é justamente esse privilégio, né? Que privilégio poder ser um instrumento nas mãos do Senhor de alguma maneira, né? Quando você entende o propósito, você está disposto a passar o que for por Cristo, porque vale a pena. É verdade. Entende? Óbvio que é muito importante você entender que o sol brilha para todos, o dia mau chega para todos, a enfermidade vem para todos, a porta se fecha para todos, as situações e adversidades vêm para todos, para quem serve e para quem não serve a Deus. A diferença é em quem você está. Então, para uma mulher de Deus posicionada, uma crise num casamento pode até vir, mas não vai destruir. Porque ela está alicerçada no Senhor, ela está firmada no Senhor. Então, essa disponibilidade, esse coração rendido ao Pai, se renda ao propósito de Deus. Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Como eu posso ser para o Teu reino? O que eu posso fazer para o próximo? Como que eu posso ser útil para o Teu reino de alguma maneira? Sabe? Isso é muito importante, ser sensível à voz do Senhor. Demais. E não tê-lo. As pessoas têm uma mania de ter o seu relacionamento com o Senhor muito engessado, né, Isa? E muito dominical, só ali nos cultos. Ali, você está na igreja, nos cultos, que é muito importante congregar. Mas ali tem que ser metade do que você vive na sua casa, né? Não um relacionamento com Deus engessado, mas um relacionamento leve, um relacionamento especial. Convide o Espírito Santo para tudo que você fizer na sua vida, sabe? Essa construção do relacionamento com Deus. Eu sei que tem muitas mulheres que estão nos assistindo que imaginam que um relacionamento com Deus é aquela coisa, aquele monólogo, sabe? Aquela coisa engessada. Não é assim, né? O Espírito Santo é um amigo. Então, convidá-lo para participar da sua vida é muito, muito importante, muito especial. E a forma que o Espírito Santo fala não é uma forma específica, assim, tipo, eu só vou falar dessa forma. E a forma que ele vai falar com você é a forma que você gosta de se comunicar e que tem dentro de você, né? Gente, imagina, eu vejo tantas histórias quando eu tava em missão, os índios, né, o pessoal lá no Amazonas, tal, nas tribos, eles tinham um contexto, assim, de Deus, que tem tudo a ver com a nossa realidade,
mas de uma forma totalmente diferente. Tipo, é natureza, é aquilo. Por quê? Porque é aquele ambiente, é a forma de comunicação que existe. Então, quando a gente vai lá pregar o evangelho, a gente não vai vir falar assim, não, porque você tem que pegar a sua Bíblia e você tem que começar a ler assim e logo de manhã fazer um devocional, entendeu? Em um E contexto falar... diferente. Não é assim, porque Deus se comunica com o seu povo da forma que o seu povo entende. Então você tem que entender que Deus vai se comunicar da forma que você entende também. Deus não vai falar com você, eis que te digo, que não sei o que lá. Não, Deus se comunica da forma que você entende, né? E é bom a gente até que tem chamado missionário, pessoas que têm chamado para pregação e tudo mais, entender o público que você vai comunicar, né? Que nem sempre o Espírito Santo vai te direcionar para a palavra que você está acostumado, né? Às vezes, talvez a Gabi, ela pode até compartilhar de momentos que ela é usada dessa forma, mas de momentos que ela teve que Sim, conversar, se adequar e para que as ambiente. pessoas entendam. Sim, sabe? sim, exatamente. Algo importante que a gente precisa entender é que a Bíblia é a base, né? Então, não existe um evangelho exclusivo. Para homens, mulheres, a palavra é a mesma. Né? O que difere é a linguagem usada para transmitir essa mensagem. Né? Então, uma linguagem usada para jovens, para crianças, para senhores, enfim. E justamente essa questão de nações, mais ainda, nesse contexto de missões. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela está em um país perseguido que lá não entra a Bíblia. Como é que ela vai pregar? Com a vida. Com a vida dela. Relacionamento. Exatamente. Então, as pessoas lá olham, ela é diferente. E essa diferença começa a fazer com que o Espírito Santo comece a agir nas outras vidas, entende? Então, igual você disse do contexto dos índios, eu tive algumas experiências, não com os índios, mas em relação a uma outra nação que também foi assim. Nós fomos para o Chile, para um projeto chamado Projeto Semear. Era do seminário de teologia que eu estava. E nós fomos lá passar o Natal, fazer a ceia de Natal lá para as crianças. Então, nós fomos num projeto missionário voltado para as crianças. Então, nós fazíamos, durante o dia, um que nós chamamos de Kids Game. Então, reuníamos as crianças, íamos de porta em porta, convidando as crianças. E foi uma experiência, assim, fantástica. Foi no deserto do Atacama, no Chile. Uma cidade chamada Antofagasta. E foi uma experiência, assim, que me marcou muito. Primeiro porque quem me conhece sabe que eu amo crianças. Durante muito tempo trabalhei com crianças. É um nicho, assim, que eu tenho muito apego, muito carinho. E aí nós lá íamos de porta em porta, convidando as crianças para brincar. E as brincadeiras eram divididas em times e essas brincadeiras, cada brincadeira tinha um fundo de evangelismo. Então, nós fazíamos com as cores do plano da salvação. Então, dávamos bonecas e carrinhos todos pintados com o plano da salvação. E aí, a gente ia explicando. E aí, no final, convidávamos as crianças para que elas convidassem os seus pais para um culto à noite. Então, cativando as crianças, viriam os pais. E aí, foi poderoso. Agora imagina, lá se eu chegasse, por exemplo, com uma palavra mais numa questão de hermenêutica, de exegese. Não adiantaria de nada, né? Entendeu? Então, é saber se comunicar. A palavra do Senhor é poderosa para alcançar todos os tipos de público, todas as nações. Mas justamente, ela vai ser ouvida por eruditos e por pessoas simples, né? Por iletrados, ela vai ser ouvida pelos índios e vai ser ouvida pelos estrangeiros. Sim. Então tem que ter essa sabedoria de transmitir, né, a palavra, a identidade. É como existe a identidade de muitas igrejas. Sim, é verdade. Igrejas tradicionais, igrejas, as churches, pentecostais, enfim. Então tem toda essa questão. Sim. E como vamos pregar para pessoas que não entendem a nossa língua? Tipo assim, gente, olha... A gente tem um vocabulário crentez, né? O vaso. Não adianta você... Gente, eu conheço tanta gente que, meu Deus, precisa entender que precisa mudar a linguagem, a forma que se comunica, né? Porque não adianta você chegar todo assim nos
como é que fala? Nas palavras, nas gírias de crente e tudo mais, que as pessoas Não vão entender. Você vê que Jesus utilizava as parábolas, que era uma maneira facilitada para que as pessoas entendessem Sim. o recado, a mensagem que ele estava querendo transmitir. Sim. Então é justamente isso, uma pessoa que nunca foi na igreja ouvir terra, vaso, manto, fala, meu Deus, que loucura é essa? Então tem que ser o mais simples possível, direto e simples. Quem é Jesus? O que ele fez? Por que veio? Então, verdade. Eu estava na Jocum e eles estão trabalhando muito com a tradução da... Que legal. A tradução da Bíblia, né? Oral, né? E assim, eles estão pegando a Bíblia, né? Porque, caso você não saiba, no Brasil existem várias pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. No Brasil, tá? Então, assim, eles estão pegando as Bíblias que no povo indígena existem muitas línguas, assim, muitas línguas que a gente nem imagina. Então, traduzindo, mas oralmente... Pro dialeto deles. Uau. Eles estão fazendo essa tradução. Bacana. E eu vou até trazer uma moça que é uma das líderes que tá fazendo. Gente, esse povo enfrenta muita dificuldade. Imagina. Porque, assim, é uma luta, é o que o inferno menos quer. O inferno não tá preocupado com muitas coisas que você acha que ele tá preocupado. Mas com essa questão da palavra de Deus ser propagada, com certeza ele tá preocupado. Até que todos conheçam, até que todos ouçam, até que todos reconheçam que ele é o Rei dos Reis, né? Exatamente. Então, assim, eles estão trabalhando fortemente nisso e eu fiquei totalmente impactada, porque eu achava que o Brasil era um país que não precisava tanto. Gente, que o Brasil era um país totalmente evangelizado. Não é. E tanta gente que não conhece. E é muito bom que você está falando que, por exemplo, quando fala de missão, as pessoas tendem a pensar, avião, África, States, e assim, olha o tamanho do nosso país, né? País. Muitas pessoas, igual você está dizendo, não conhecem a Jesus. No sertão mesmo é o que mais tem. Não. Em lugares assim onde não tem internet, é possível, e sim, ainda tem muito lugar que não tem internet, que, se duvidar, não tem luz, não tem essa parte do saneamento, não tem nada. Então, justamente se ouvir, as pessoas vão ouvir. Então, tem que ter uma linguagem, você chegar lá falando de hermenêutica, exegese, a pessoa quer saber quantos animais tinham. A pessoa não quer saber, a pessoa quer saber quem é Jesus. O que ele fez por mim? E as pessoas têm muita sede mesmo, né? Então, assim, o chamado missionário, você viveu, você sabe o quanto é preciso, Sim. o quanto o Senhor... O campo é muito grande, né? Muito o que grande. Falta são os trabalhadores, né? Para trabalhar na obra. Que o Senhor levante muitas pessoas. Em nome de Jesus. Esse podcast aqui... Toda vez que eu trouxer, eu peço muito para Deus despertar pessoas missionárias para que a gente seja realmente despertado. Porque eu fui despertado, porque tinha realidades que eu não sabia que existia. E é necessário ver essa realidade de perto. É totalmente necessário, gente. Tem tanta gente precisando de uma palavra, precisa da sua voz, precisa da sua história, que é compartilhada. E, gente, isso daí não é só países perseguidos, não. Aqui dentro imagina. Tem tanta coisa. Imagina. Tanta coisa. Tem gente que nunca viu a Bíblia, não sabe nem o que é. Entendeu? Tem gente que não. E tem gente que tá gravando, tem gente que tá se dedicando sua vida pra gravação no dialeto, tudo assim. E a gente tem que orar, tem que ajudar financeiramente mesmo. Sim. Tem que apoiar com certeza essas pessoas. Sim. Todas as vezes que for necessário, a gente vai apoiar, vai divulgar, vai falar sobre o chamado missionário, porque é uma obra que precisa muito e não tem muita gente que ajuda. Exatamente. E essa é uma triste realidade, né? Do dia de hoje, né? E entender que para essa questão missionária você tem que amar, né? Então, tem que ter essa sabedoria de você vai para um campo missionário, você vai para uma obra missionária, para o que seja, tanto de maneira nacional, internacional, tanto numa metrópole, mas entender o porquê que você está fazendo aquilo, por que eu estou dizendo isso, Isa. Eu acredito que você tem essa percepção também como eu. Hoje a gente está vivendo um tempo onde tudo que é feito tem que ser mostrado. É verdade. Ai, que perigo isso, gente. Porque então eu tô fazendo para Jesus. Eu tô fazendo pro público. Então,
tudo bem. Não que não tenha que mostrar, tem que mostrar, mas assim, a intenção do coração. Quando é mostrado para que impulsione outras pessoas, agora quando é mostrado para o seu próprio ego, eu faço. Não funciona assim. Então, existe muita pessoa séria, exatamente. Muitos missionários que estão por aí, que ninguém sabe nem o nome, mas que eles estão impactando vidas. Sim. E estão fazendo um trabalho, esse trabalho, justamente que você está dizendo, de traduzir a Bíblia para o dialeto de uma tribo. Gente, que lindo isso. Que lindo e que desafiador. Demais. Né? Porque acredito que não seja um projeto que você consiga fazer em uma semana. Não. Tem que dedicar a vida pra isso. Essa transliteração, essa mudança. Então, olha que lindo. Então, você entende, igual você falou, o campo é muito grande e as pessoas, às vezes ficam brigando por coisas assim tão desnecessárias, tão banais, né? Então, olha isso, tem tanta gente posicionada, tanta gente em evidência, em não evidência, nos bastidores, na linha de frente, que estão fazendo o seu papel. É fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, sabe? E amar o que tá fazendo. Tô fazendo por Cristo, Nana. Essa experiência de missão que eu tive, por exemplo, lá em Antofagasta, eu passei por uma experiência lá que eu acho importante compartilhar. Eu tenho muito medo de aranha. Sim. Eu tenho um pouco de aracnofobia. E eu tenho medo de cobra, muito medo de cobra. Isso, eu tenho muito medo de aranha, muito medo, mas assim, muito medo. Eu tenho muito medo de aranha, de caranguejo, de siri, lagosta, todo esse negócio assim, eu muito medo de suar frio, de passar mal. Quando chegamos no Chile, nós fomos, como eu disse, eu fui com o pessoal do seminário, né? Professor Adriano, na época, um grande homem de Deus, a minha turma e tal. E aí, quando nós chegamos, fizemos um voo Brasil-Santiago, Iquique. E de Iquique nós pegamos um ônibus 7 horas dentro do deserto do Atacama para chegar em Antofagasta, porque Antofagasta é uma cidadezinha no meio do deserto. Quando nós chegamos lá na rodoviária, o pastor que veio nos receber, um querido, ele e a esposa dele, os filhos, que largaram tudo no Brasil para ir atender o chamado de Deus lá. Quando nós chegamos lá, ele veio nos receber e uma das coisas que ele falou me deu uma assustada, assim, que ele falou: gente, sejam bem-vindos, Nana. Nós vamos para uma base missionária. Chegando nessa base, eu vou fazer um pedido só para vocês. Ai, amém. Então você tá naquela primeira experiência de campo. Falou, que legal. Nana. Então, o meu pedido é, tudo que vocês pegarem no quarto, vai dormir, chacoalhem o lençol, chacoalhem o cobertor, deixem as malas fechadas, as mochilas. Aí eu já... Por que ele tá falando isso? Porque aqui tem muita aranha. E aqui as aranhas, elas são venenosas. Aqui aranhas são igual baratas. Você vê assim, toda hora. E assim, se acontecer de uma delas atacarem vocês, tem que levar correndo pro hospital, porque pode dar uma ferida e entrar até em putrefação. Meu Deus. Diante de Deus, eu falei, Senhor, eu quero voltar. Essa missão aqui não é pra mim, não. Aranha, meu maior medo. Olha como é uma coisa simples, mas uma coisa profunda. Porque Deus, quando você se dispõe ao propósito, Ele trata os seus maiores medos. Aí chegamos na base missionária, eu assustada, assim... mas até pensei, deve ser exagero dele, não era. Era uma base missionária toda de madeira. E lá a aranha, eram aranhas gigantes. E que feriam, que podiam matar. E como é que dorme num lugar desse? Então eu lembro que a primeira noite eu não dormia, eu chorava. E nós ficamos lá uma média de 12 dias. Nossa. Eu chorava, Isa, falava, Senhor, por que o Senhor me trouxe para um lugar que eu tenho medo? Eu tenho medo de aranha. Como é que eu vou lidar com isso? Eu não vou conseguir nem fazer a missão aqui, preocupada. E aí eu lembro que a primeira noite tinha uma menina comigo. Eu falei, por favor, deixa eu dormir aqui do seu lado. E eu lembro que a menina ficou até assustada, porque nunca tinha me visto na vida. E eu assim, horrorizada. Eu me cobri, assim, com muito medo. Primeiro dia, muito medo. Segundo dia, muito medo. Terceiro, muito medo. Quarto, já não estou com tanto medo. Até o último dia já andando, e já não me importava tanto com isso. Uma coisa simples, mas assim, que pra mim foi um trabalhar de Deus. Porque às vezes a gente, eu quero aceitar o propósito de Deus, mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser no lugar que eu quero. Não pode ter isso, não pode... A gente dá uma lista assim, Senhor, isso não, isso sim, isso tem que ser assim.
E aí você chega diante do propósito de Deus e tá lá, filha, é uma coisa simples, mas eu vou tratar um medo em você. E assim, deixei minha família aqui e fui passar o Natal lá. Minha família toda aqui passando Natal. E a gente fez uma ceia de Natal linda, abraçamos as crianças. Foi marcante. Então, está disposto, por exemplo, imagina nessas aldeias que eles têm como costume, por exemplo, comer insetos. Como que você faz? Você pede graça a Deus e vai. E se você dizer que não, você tá rejeitando uma cultura deles. Aí como que você vai ganhar de Jesus pra eles? Exatamente. É difícil. É difícil. Vai você pra Índia também. Fala assim, você ficar pedindo pro Senhor te enviar. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus fala, então tá bom, vou te enviar, querido. Mas o Senhor dá graça. Então, com certeza. Ele dá graça pra que você enfrente isso. Exatamente. Eu recebi demais, graças de Deus também, no tempo que eu tava em missão. Sério, demais. Tinha muito medo de cobra também. Que parece que é uma coisa que é, assim, besta, né? Os meninos ficavam brincando. Ai, você vê a cobra? E eu ficava, meu Deus, socorro. Não, é um medo. Gente, eu passava mal. Meus amigos que estão ouvindo, sabem? É um medo real. Eu tinha muito medo de cobra. Eu tenho até hoje, mas o Senhor... Eu também tenho, mas pelo povo, pelo chamado, pelo propósito, você enfrenta. Você verdade. passa. Quando o Senhor te coloca amor por um povo, menina do céu. É uma chama que arde, que você fala, você enfrenta tudo, qualquer coisa. Ontem eu tava contando em casa, né? Porque o pessoal nem imagina. Na época lá, eu tava voando de rio, né? Com a galera. E o meu maior rio, o que mais tem é cobra. Pelo amor de Deus. O lugar onde eu tava, era tipo, o pessoal ficava, cuidado, não pisa nas poças, porque tem cobra. Pelo amor de Deus. Aí eu ficava, tranquila, eu vim pro lugar que mais tem cobra, né? No mundo. É cobra aqui, né? E aí os menininhos, as criancinhas lá estavam acostumados a brincar com a cobra, jogava a cobra pro outro, assim, brincando. O povo tacava pedra na cobra, assim, e eu ficava... Gente, que isso? O que eu tô vivendo aqui? Eu tinha muito medo, assim. No começo, eu ficava com muito, muito medo. Depois... Se eu te mostrar um vídeo de eu brincando no rio, nadando no rio, assim, ó. Lavando roupa no rio, cabelo no rio. E assim, o Senhor não deixou. Eu vi cobras, né? Tipo assim, os meninos brincavam, atacavam assim, mas tipo, não estava próximo de mim, não me assustou nem nada. É igual a mim. Mas assim, no rio, eu pedia pra Deus, por favor, não permita que aconteça nada, não deixe eu ver. Sim. Por favor, eu te imploro, eu tô aqui vivendo seu chamado, larguei. Mas eu tô com muito medo. Mas aí, Deus foi tirando meu medo, tal. No último dia, os meninos foram lavar as roupas. E nesse dia eu não fui. Nesse dia eu tava arrumando minhas coisas e eu não fui. Todo mundo foi, eu não fui. Acho que a minha líder tinha ficado, não lembro. Você acredita? Na hora que eles chegaram no rio, não tinha uma cobra. Tinha 2 cobras, uma do lado da outra, assim, ó, nadando, assim, ó, bem no lugar onde a gente tava. Um dia anterior, a gente tava lá. E aí, os meninos mandaram um vídeo, assim, aqui, ó, vem ver. Aí eu falei... Na hora eu falei, nossa, Deus me livre. Mas assim, na hora eu falei, Deus foi fiel comigo. É verdade. Tá vendo os mínimos até detalhes. o último dia. E Deus só tá permitindo que eu veja e contemple o quanto Deus foi bom comigo. Exatamente. Porque eu não vi, não aconteceu nada comigo. No último dia que Deus fez eu entender que tava cheio de cobra aquele rio, mas não aconteceu nada, o Senhor me livrou, o Senhor livrou a nossa equipe com algum acontecimento. E a gente tava lá, a gente fez tudo que tinha pra fazer, a gente amou o povo da forma que Deus queria que a gente amasse, a gente entregou a palavra e a gente tava indo embora. E eu falei assim, meu Deus, continuo com medo de cobra. Mas isso não foi maior do que o meu medo, não foi maior do que minha vontade de servir o Senhor, de viver essa missão, de viver tudo que estava acontecendo nesse dia. Glória a Deus, né? Tu fala assim, é besteira, gente. Parece, mas não é. Mas não é besteira, o nosso medo. Não é. É o que dá medo pra gente, entendeu? Às vezes é uma barata e o povo fala que besteira. Mas não é. Um por exemplo, quando eu fui, um dos desafios que eu tive também rapidinho foi que a mala, por exemplo. Quem me conhece de perto sabe, a gente mulher, né? A gente tem uma necessaire pra cada coisa. Eu sou muito organizada, metódica. Então, necessaire, mala. Então, quando o líder falou assim, olha, a gente vai pra missão e a mala que vocês vão levar é uma malinha de 15 quilos. Eu falei... Como assim, né?
quantos dias? 12? 15 quilos para uma mulher? Uma mala de 15 quilos. E aí, tinha que deixar um espaço na mala para levar as doações, que nós levamos muitas doações para lá, alimentos que lá não tem, algumas coisas. E assim, e aí Deus me ensinou tanto tá vendo? Que é em coisas simples, em coisas ordinárias que o Espírito Santo te ensina coisas extraordinárias, porque eu precisei me adaptar, entender que nem sempre eu vou levar o que quero, mas eu vou levar o suficiente que preciso. Então, levei uma mala de 15 quilos, eu lembro que lá, como era deserto, a gente estava no norte, teve um terremoto no sul. E a gente tava com medo do terremoto chegar no norte. Lá é deserto, então de manhã muito calor, à noite muito frio. E aranha, e um idioma que a gente não sabe falar. E tem que ter cuidado com algumas questões da cultura. Então, brasileiro é muito de abraçado, toque, né? Pode. Lá, você não pode, por exemplo, criança, onde nós estávamos, no lugar exatamente, o bairro, a cidade, era um lugar onde tinha um grande índice de abuso sexual infantil. Então, as crianças, você não podia chegar já tocando nelas, abraçando. Então, tinha essas barreiras. E aí, eu lembro que na mala Deus tratou tanto comigo, nessa questão da aranha, de estar ali convivendo com o medo que eu tinha, que tem um pouquinho ainda, né? E a questão da mala, de filha, você veio para um propósito, você não veio para um desfile. Não vai morrer se deixar um casaco em casa. E aí, vestir a camisa do projeto, entender o propósito. Então, são coisas simples. De experiências que eu tive de ter que comer aquilo que visivelmente eu não gostaria, mas pela obra do Senhor, para que exatamente as pessoas se sintam amadas, para que não seja para eles um insulto. Tudo bem. Eis-me aqui, Senhor. Eu passo por isso, sabe? Então, por Cristo vale... E são coisas simples, mas tão profundas. Imagina quem tá nesses países perseguidos. Verdade. Que não existe um culto verbalizado. Como é que adora? Como é que... Aqui a gente tem um culto e às vezes as pessoas não dão o valor necessário, né? A igreja, a congregar, a Bíblia, a palavra. Imagina nesses países perseguidos, onde um cristão é morto. É verdade. É perseguido, é morto. Na época, né, dos discípulos, quantas coisas que aconteceram, gente. Sim. Perseguidos e, assim, se falar, vai morrer. Pós Atos 2, a igreja vai pregando o evangelho, os opositores se levantando. Aí, quantos perderam a vida? Estevão mesmo, que é um dos maiores exemplos. Apedrejado, não roubou, não matou, não fez nada demais. Mas pregou a verdade da palavra. E no final da vida... Ainda Paulo, quantas vezes Paulo dizia, né, que a vida dele não valia nada, porque para ele morrer, a vida é Cristo, morrer era lucro, né? Sim. A vida, gente, quando a gente passa por umas situações assim, né, e mesmo se você não passou, é bom que a gente compartilha para que você entenda, a gente entende que a vida não precisa de muitas coisas. Não. Você não precisa de tantas coisas. Porque eu também... Esse negócio de mala me pegou muito também, né? Nem vamos falar sobre isso. Porque pegou muito, mas no final da viagem eu usava a mesma camiseta uma semana, Eu também. Assim. Mas assim, quando eu cheguei aqui, eu fui me desmanchando, assim, e falando... Desapegando de coisas supérfluas, Eu falava, gente, eu tava sendo uma pessoa que eu não era. E por quê? Porque você quer, às vezes... mostrar que você é uma mulher forte, é uma mulher... se uma mulher loira mostra que ela é uma mulher empoderada, sei lá, tantas coisas que vem na mente, uma mulher poderosa, então eu vou ser tudo que dizem que eu preciso ser. E aí quando eu cheguei... biotipo, né? Quando eu cheguei da missão, por favor, eu pintei meu cabelo de loiro, porque eu já tinha marcado. Eu falei, eu pintei no mesmo dia, eu já tava... Deus, eu não queria, porque eu retoquei a mecha, né? Gente, depois de um tempo eu falei, por favor, alguém tira isso do meu cabelo, por favor. Não que é errado, gente, ser loira, pelo amor de Deus, tá? Mas foi a forma que o Espírito Santo trabalhou. Foi a forma, porque eu tava querendo muito ser uma mulher muito poderosa. Uma identidade que não era pra mim naquele momento, que não tinha nada a ver comigo. E hoje, meu Deus, antigamente eu tinha unha grande, assim, fazia toda semana unha em gel, que é lindo, maravilhoso. Eu gosto, mas pra mim... Não faz sentido, a minha, na verdade...
como é que fala? A minha intenção de fazer aquilo era ser uma pessoa que eu não era. Entendi. Entendeu? Então aí se torna errado. Aí é errado. Agora, quando você faz porque você quer se cuidar. Porque é uma coisa sua, né? Não pro outro. É pra você. Não pro outro. Não, hoje não faz sentido. Pra mim nunca fez sentido. Eu nunca nem gostei. Uhum. E aí, na época, eu achava que era necessário porque muitas pessoas faziam. E tinha que ser, entendeu? Porque tem um padrão imposto, né? Muito. Tem que ser assim. Tem que ter esse Mulher, quilo. Tem que ter essa aparência. Tem que ter esse cabelo. Tem nada. Então. Ainda mais pra nós que somos cristãs. Gente. Mulher cristã. Aliás, esse negócio de se cuidar pra cristã é uma linha tênue, né? Existem algumas que não entendem isso. Que uma mulher de Deus, ela pode se cuidar, pode se amar, pode se vestir bem, pode cuidar de tudo dela e ser uma mulher de Deus. Tem que Sim. parar com esse negócio um pouco de só... Porque as pessoas associam muito a aparência com a santidade, né? Nem sempre. Tem a prudência, a decência, Sim. né? Tudo é equilíbrio, tem a decência. Lógico que a gente não vai generalizar, mas é tudo questão de equilíbrio. Nem mais, nem menos. Né? Então, tem que ser um pouco tirado isso. Você gosta só de usar saia? Irmã, Deus abençoe, use só saia. Quer usar uma calça? Tá, usa uma calça, mas irmã, né? Cobre aí o corpo. Né? A intenção, qual é a intenção? A roupa fala de intenção. Sim, é o posicionamento, né? Eu trabalho com moda e eu vejo que, assim, a forma que a gente se posiciona, que a gente se veste... Ela diz Transmite. muito mais do que a gente fala, assim, né? Se chegar num lugar, assim... Como é bonito uma mulher bem vestida, né? Na verdade, não precisa ser uma roupa cara, nem nada. Você tá lá posicionada como uma mulher... Assim, né? Você não precisa nem falar. Você tá no seu ambiente de trabalho. As pessoas reconhecem que você é uma mulher de Deus. Exatamente. Pela sua vestimenta. Exatamente. Porque no mundo que tá tão assim... Gente, é moda você andar pelado por aí. Você vai nos lugares, até às vezes na igreja, falta de prudência total. Assim, isso daí não é religiosidade. Mas uma mulher do céu sabe como se vestir. Ela pergunta pro Espírito Santo se tá bom ou se não tá. Claro, eu Entendeu? pergunto. O Espírito Santo vai falar, o que é isso, minha filha? Eu tenho isso comigo. Eu tenho. Aliás, nós que somos cristãs, graças a Deus que tem agora diversas lojas, né, que vendem moda evangélica mais moderna, tudo bem. Sim. Mas é difícil encontrar roupa pra nós, porque é metade de roupa. Você fala, o que é isso aqui? No shopping é um pouco difícil, né? O que é isso aqui? Mas, graças a Deus, tem muita coisa que tá mudando, né? As lojas estão, né, vendo, né, um padrão, assim, um pouco mais elegante, né? Isso é bom pra gente, porque antigamente só tinha a saia jeans, assim, ainda mais eu era assim, aquela sainha assim, eu falava, meu Deus, eu não gosto dessa saia. Mas enfim, agora tá mudando, glória a Deus pela moda, muito obrigada, Senhor. Ai, glória a Deus, é verdade. É verdade. Mas... Olha só, a gente já tá finalizando, já tá indo pro fim, porque a gente tá... que a gente gosta de conversar. A gente gosta de falar. Mas, eu queria, como o programa, ele fala sobre voz, né? Eu queria saber pra você, na sua percepção, qual a mensagem que sua voz, ela tem carregado, né? Para as pessoas que te ouvem... Como que tem sido, sabe? Toda vez que você passa numa igreja, em algum ambiente. Né? Olha, Isa, eu carrego comigo, isso é uma coisa particular minha. Quanto maior, menor. Todos os lugares que eu passo, sendo lugares grandes ou pequenos, eu sinto a mesma coisa. É o mesmo frio na barriga, é o mesmo temor. Por saber o peso dessa responsabilidade. Primeiro, porque você carrega o nome que está acima de todos os nomes. Então, é um vaso de barro carregando um grande tesouro, né? Que é a presença do Senhor, que é Cristo. E entender que uma palavra liberada ali, num ambiente de culto, vai nortear alguém. Então, talvez alguém vai tomar uma decisão no dia seguinte, baseado no que ouviu no dia anterior. Por isso, tem que ser muita palavra de Deus. Né? Porque as minhas percepções humanas podem falhar. Minha opinião pode se encaixar para A, mas não se encaixa para B, para a realidade vivida. Mas a palavra não. A palavra, ela norteia, independente da situação que você esteja. Então, assim, eu sinto o peso dessa responsabilidade e me sinto muito grata a Deus por fazer parte
Não ser a única, mas fazer parte Uhum. de grandes mulheres de Deus que o Senhor tem levantado para anunciar a palavra, sendo através do louvor, da pregação. Então, ter a minha voz ouvida, sabendo que eu faço parte dessas mulheres, né, dessa geração de mulheres que estão tendo a sua voz agora ouvida, né, porque anteriormente, até na questão da história, né, a gente vem lutando pelo nosso espaço, né, mas a Bíblia, como eu disse, mostra que grandes projetos de Deus foram entregues para mulheres, e essa oportunidade de ter a voz sendo ouvida por onde eu tenho passado, para mim é muito bom. Eu costumo dizer para o meu público que eu, Gabriela, na minha humanidade, nunca sonhei em ser uma pregadora da palavra. Eu queria ser bailarina. Eu queria muito ser bailarina, mas muito, assim, muito mesmo. Mas um dia o Senhor me deu a oportunidade de escolher entre ser bailarina e entre ser uma pregadora do Evangelho. E eu escolhi o plano de Deus. Ser bailarina era o meu plano, né? Sim. Não que eu não seria uma boa bailarina, enfim, não teria êxito na profissão, mas escolhi o plano de Deus. Isso me fez alcançar coisas que eu nunca imaginei em Deus, em amadurecimento em Deus. Então, ter a oportunidade de ser uma voz para essas mulheres, para mim, é muito importante. Poder, de alguma maneira, compartilhar com elas as experiências que já passei. Empoderá-las através do poder da palavra, que elas também podem ser bocas de Deus, porta-voz de uma mensagem do céu, independente da maneira que Deus vai usá-las. Então, para mim é um grande privilégio, mas eu carrego comigo um grande temor. Então, quanto maior, menor. Sim. Nunca é sobre mim. Então, quando eu ouvi essa semana um exemplo que me marcou muito, quando as pessoas por exemplo, te elogiam por alguma coisa que você faz, eu recebo recados, as pessoas recebem um carinho, né? Não só eu, como todas as mulheres de Deus que pregam, enfim. Olha, parabéns, eu recebi muito de Deus, nananã, e vem e te elogia. Eu sou muito grata, mas eu pego essas flores e entrego para Cristo. Senhor, eu recebi o elogio, mas ele não é meu, é teu. Eu ouvi essa semana um dos meus professores dizendo, pega esse ramanete. Isso ramanete. Ai, corrige aí, produção. Pega esse conjunto, esse buquê de flores do elogio que você recebeu e passa para Cristo, porque é dele. Então, todas as vezes que as pessoas, por exemplo, quando eu vou numa igreja, as pessoas, olha, não sei o que, elogiam. Eu falo, obrigada, muito obrigada. Mas a glória não é minha, é dele. Então, eu fico muito feliz de poder ver o Espírito Santo trabalhando em vidas e vendo Cristo sendo glorificado. E tendo esse privilégio dele me escolher. Tem tanta gente melhor e ele me escolheu. Então, receber essa graça do alto. Então, eu fico muito feliz de poder agradar Jesus de alguma forma, sabe? Porque Jesus é a minha vida. Ele é a minha vida, ele é tudo que eu tenho. Glória a Deus. Amém. É tão bom ser voz, né? Para as pessoas, né? Mas eu quero deixar uma lembrancinha. Programa. Que lindo, olha muito aqui, obrigada. Essa xícara. Ai, que lindo, gente. Para você comer. Muito obrigada. Uma lembrancinha, um carinho, né, para você. Imagina, e dá mais encanto, né? Que é um dos nossos patrocinadores, a xícara. E você que quer ser nosso patrocinador, entre em contato, assim como Mais Encanto, assim como outras pessoas que já têm entrado em contato, que a gente tá alinhando todas as coisas aqui. Então, assim, entre em contato mesmo, porque a gente precisa de vocês, a gente precisa do apoio de vocês, porque tão assim, né, doido, parece que vocês veem, mas é toda uma produção por detrás disso. Estrutura. Que isso requer tantas coisas, mas eu sei que se o Senhor te tocar no coração para você divulgar a sua loja, divulgar o seu negócio aqui, será importante tanto para
pra gente, quanto pra você. E é isso. E você vai abençoar também a pessoa que vai vir pra cá, né? De tantas formas. É um projeto novo que o Senhor tem feito, mas grandes coisas o Senhor tem feito pra gente. Tá voando, graças a Deus. É pra ser um projeto novo, a gente tem alcançado muitas pessoas. A gente fica muito feliz por isso. Mas eu queria te agradecer, Imagina, Gabi, por ter vindo. Isa. Foi muito bom o nosso podcast. Amém. A gente não seguiu o roteiro, quase nada. seguimos. A gente ficou muito tempo falando de coisas específicas pra você, né? Porque foi pra você, o Espírito Santo tá direcionando, então a gente fala, não é? Claro. Então eu quero te agradecer, obrigada por ter vindo, obrigada Imagina. por ter dado o seu tempo aqui com a gente, um tempo de mesa que foi precioso. Amém. Eu queria que você agradecesse o público e desse uma palavra pro público pra gente encerrar assim com uma palavra abençoada. Amém. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Como eu disse, me sinto muito feliz e privilegiada. Parabéns pelo Ouça Ela Podcast. Que vocês continuem acompanhando esse projeto lindo que tem sido instrumento de Deus para alcançar tantas vidas, né? E eu quero, nesse podcast, lembrar para você daquele texto em que aquela viúva foi até o profeta depois de passar por uma perda do seu esposo. E ela estava com seus filhos e os credores foram cobrá-la porque o marido deixou uma dívida. A Bíblia diz que quando ela foi até o profeta, ela disse para o profeta: o meu marido, você o conhece. Ele andava, ele sabia quem era você. Ele estava com vocês. Ele faleceu, deixou uma dívida. Eu não tenho como pagar. Aquela mulher foi até aquele profeta atrás de uma resposta. Mas existem momentos que a gente não precisa de uma resposta, nós precisamos de uma direção. Resposta é sim, não, a explicação do porquê aconteceu algo, mas a direção é o que vai nortear os nossos passos. O profeta, quando ouve aquela mulher, ele pergunta a ela: o que é que você tem em casa? Ela automaticamente responde: eu não tenho nada. Aí ela se lembra: senão uma botija de azeite. Então ali, ele não disse: vá para casa e a dívida está paga. Ele não disse: erga as mãos aí e receba. Poderia fazer isso? Poderia, claro. Mas naquele momento aquela mulher precisava de uma direção. Porque a resposta, ela pode te ajudar hoje, mas a direção vai te ajudar de hoje para amanhã e para outro dia. Então, o profeta disse a ela: o que você tem em casa? Ela disse: uma botija de azeite. Ele disse: então volte para tua casa, pega as vasilhas emprestadas dos seus vizinhos, das suas vizinhas, entra na tua casa, fecha a porta, despeja o azeite nas vasilhas, vende o azeite. Então isso é uma direção. Você vê os passos que essa mulher deveria dar. Então, às vezes nós estamos querendo muito de Deus uma resposta. Deus, sim ou não? Posso ou não posso? E o que o Senhor tem para nós é uma direção, para nortear os nossos caminhos, nortear os nossos passos. Porque a crise na vida daquela mulher chegou sem avisar. A morte levou o marido dela. Ela estava diante de uma situação que ela não podia resolver. Ela foi até um homem de Deus. E ela recebeu dali uma direção e ela obedeceu essa direção. Porque a direção que é recebida e não obedecida não muda nada. É verdade. Se ela ouvisse a direção do profeta e não obedecesse, ela estaria no mesmo lugar, do mesmo jeito. Então ela vai para casa, pede vasilhas emprestadas para as vizinhas, para as pessoas ao seu redor. Porque nada é feito sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E eu tenho certeza que só emprestaram as vasilhas para aquela mulher, porque provavelmente as pessoas que emprestaram as vasilhas conheciam ela e emprestaram porque entenderam que ela era uma boa mulher, né? No sentido de caráter. Se fosse uma mulher pervertida, talvez não receberia a vasilha emprestada. Ela recebe as vasilhas e ela entra para sua casa e fecha a porta. Porque existem milagres que o Senhor quer fazer na nossa vida que não vai ter plateia. Sim. Que ninguém vai saber, ninguém vai ver. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Existem milagres que o Senhor quer que você viva com a tua casa, com a tua família, no particular e no reservado. Entrou, fechou a porta, despejou o azeite. Ali houve a multiplicação do azeite. Enquanto tinham vasilhas, o azeite fluía. Quando não tinha mais vasilhas, parou o azeite. Qual foi a direção, a próxima direção que o profeta deu a ela? Vende o azeite, pague a dívida e viva do resto. Então, todo esse texto fala-nos de algo muito importante que nós falamos hoje aqui: obediência.
obedecer a direção que Deus te dá. Porque Deus não dá vitória para piorar a situação que você já tá. Então, se aquela mulher pegasse o azeite, vendesse e gastasse o dinheiro, ela não ia resolver o problema dela. E Deus não é negligente. Deus não vai te liberar uma vitória para piorar a situação que você está vivendo. Então, obedeça a direção de Deus. Não tente fazer do seu jeito, do seu modo, do jeitinho brasileiro. Seja correto no que você faz e seja obediente à voz de Deus. Quando ela obedeceu, ela viveu o milagre. Pague a dívida e viva do resto. Porque o pague a dívida é sanar, é pôr um ponto final na situação que estava tirando a paz daquela mulher. Sanando essa situação, ninguém teria nada para falar dela. Sim. Ninguém teria nada para dizer, olha, é aquela mulher que deve, é aquela mulher que perdeu o marido. Ela até perdeu o marido, mas a situação dela estava resolvida. Viva do resto. A gente tem mania de não querer nada que é pequeno. Se alguém te falar, vou te dar metade de um carro, você vai dizer, não, obrigada. Metade de uma cédula, não, obrigada. Mas o pouco com o Senhor é muito. Aquilo que você tem vindo de Deus, ele se multiplica e vem debaixo de bênção. Então, a palavra que eu tenho para você nesse podcast é: ouça a direção de Deus. Obedeça a direção de Deus. Porque todo aquele que segue a direção de Deus não ficará desamparado. Vale a pena obedecer a Deus. Obedeça a todos os passos que Ele te mandou fazer. E você vai viver uma grande vitória e vai ter um grande milagre na sua vida. Então é essa palavra que eu libero. Amém. Foi um prazer. Glória a Deus. Olha só, gente. Acompanhe ela na rede social. Passei sua rede social. Meu Instagram, Miss Gabriela Santos. Miss Gabriela Santos, vocês são bem-vindos. E sigam também o podcast aqui, Ouça Ela. Com certeza. Acompanhe ela, o ministério dela. Eu creio que a voz dela chegará a muitos lugares que ela nem imagina ainda, Amém. né? E vai ser ótimo, vai ser bom. Vou falar, ó, aquela menina ali, ó, que tá famosa, tá toda assim, ó, tá indo pros países, tudo já foi no meu podcast. Amém. Olha só, Glória então a vai Deus. ser bem. Acompanhe ela mesmo, sigam, ó, para tudo que você tá fazendo. Se inscreve no canal se você não se inscreveu, com certeza. Primeiro. Dá um like e depois Aciona vai o sininho. lá. Depois vai lá pro Instagram, né? E segue todo mundo, hein? Isso. É isso aí, gente. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Esse podcast tá precioso. Tem riqueza do céu pra você. E se tem pra você, tem pra sua amiga também. Então, já manda aí pra sua amiga. Fala assim, amiga, você precisa assistir esse podcast. Você precisa obedecer, mulher. Então vai lá. Segue os passos. Segue os passos. Olha, esse povo tá falando aqui uma verdade aí que eu recebi. Então, compartilha com seus amigos. Compartilha com... Se você é homem também, compartilha com seus amigos, né? Que Às vezes o marido compartilha com a esposa. Isso mesmo. Compartilhe com todos. E muito, muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.